Então vamos lá, olha só. Sem estratégia a gente já sabe, né? Não existe boas marcas, não existe love marks. O que acontece basicamente é que diante de todo esse contexto, eu me deu vontade de revisar esse final de semana um livro chamado A Arte da Guerra, né? De Sun Tzu. É uma obra muito famosa. Eu confesso que a primeira vez que eu tive contato com ela, eu realmente impactei, me choquei. Porque a gente fica pensando, nem precisava saber disso, é muito rígido, é muito, né, eu não quero mais guerra nesse mundo, então por que eu tô estudando sobre isso, né? Só que os ensinamentos que tem ali, a gente traz para todos os dias, a todo momento, coisas grandes e coisas simples. Então, realmente é um livro de cabeceira para quem tá no show business dos negócios, né? Para quem tá aí aproveitando o mundo digital, e a gente vai aí ao longo das próximas falas falando sobre o porquê realmente essas transformações todas do analógico para o digital acontecem, como que isso impacta dentro das marcas, por que eu tenho mais resultado quando eu gero conteúdo, quando eu aproveito marketing digital, e por que ainda vai crescer cada vez mais marketing digital. Por que para mim ter resultado eu não posso deixar de olhar para isso? Por que para mim ter resultado eu não posso deixar de olhar para posicionamento de marca? Enfim, todas essas coisas que a gente fala sempre. Mas tem esse livro de cabeceira aí, realmente de cabeceira, se você quer se tornar um bom líder, se você quer se tornar um bom gestor. Estratégia igual a arte de gerir na guerra. É planejamento, é você fazer o que é certo. Porque quando você faz o que é certo, você coloca limites, você não dá abertura para discussões, você não dá abertura para problemas. E aí você tem aí, ancora, um negócio realmente muito saudável, que é isso que faz prosperar para a humanidade. Bem, as marcas elas têm que prosperar para a humanidade, para propósito, para posicionamento e tudo isso que a gente sempre fala. De toda forma, eu resolvi revisitar, me deu um insight de revisitar essa obra, e eu convido você, se você não tem acesso a ela, procura nos e-books, procura em audiobooks, dá um Google, vai no YouTube, tem ali muita coisa boa, resenhas de 5, 10, 15, 20 minutos. E a síntese dessa obra, que eu vou me ancorar aqui, é aquela máxima, aquela frase máxima, né? Eu vou colocar nas minhas palavras aqui, mas assim, se você... Pega o conceito, tá? Se você conhece a ti mesmo e conhece os teus concorrentes, você não você não precisará se preocupar em 100 batalhas. Nem em 100 batalhas você precisa se preocupar se você conhece a ti mesmo e ao seu concorrente. Isso serve pra vida. Vou trazer aqui, vou ilustrar para lances aqui do dia a dia, para você entender, depois a gente leva para as empresas. Mas basicamente, se você quer fazer uma dieta e você se conhece, você conhece o seu corpo, você sabe quais são os seus limites. Se você não conhece, você nunca vai conseguir prosperar. Se você conhece o que te sabota dentro de uma dieta, você tem condições de evitar aquilo de uma forma inteligente. Então, para tudo, para qualquer situação, essa filosofia, ela é célebre. Para te ter sucesso, tu tem que conhecer a ti mesmo e ao outro, né? As ameaças do cenário ali que você necessita chegar. Isso é básico, isso serve para as empresas, isso a gente chama, dentro de um plano de negócios, de ameaças, né? E olhar para as tendências, olhar para as ameaças e se conhecer. Saber minha missão, meus valores, ter cultura organizacional, propostas, coisas que a gente sempre fala. E você, quanto líder, não é diferente. Inclusive, lá no Talk Business, a gente tem um curso A Casa da Vida que começa a trabalhar a questão da liderança. A gente tem outros cursos que ensinam a aplicar muito forte a questão da filosofia do Ikigai. E entre outras coisas, aulas de autoconhecimento, que não é comigo, mas é com meus colegas, que a gente vai aí indicando à medida que os nossos clientes vão precisando para trabalhar a sua liderança. Bom, pessoal, do ponto de vista estratégico, o que é importante a gente considerar algumas questões de mudança corporativa para a gente entender também como que o marketing mudou e como que as empresas elas têm que se posicionar hoje para estarem alinhadas aí, não só do ponto de vista de resultados de gestão, mas do ponto de vista de resultados através da comunicação com o cliente.
né? Então, hoje em dia, as empresas, elas não ganham mais, elas não faturam mais quando elas olham para o capital financeiro, né? Ou seja, elas têm que olhar, elas têm que trabalhar para fins de capital humano e intelectual, né? Então, hoje os ativos intelectuais, eles trazem muito mais valor de mercado e resultados do que se a gente pensar na questão da lucratividade apenas, né, do ponto de vista financeiro. O que eu quero dizer com isso? Que nunca o conhecimento ele foi tão valorizado hoje em termos midiáticos do que séculos passados. E isso se dá justamente pela questão da geolocalização, pela questão que eu sempre falo da democratização da informação, né? Então hoje todo mundo é produtor de conteúdo, todo mundo se torna influencer quando assim o faz com maestria. Então basta você passar conhecimento do seu produto, do seu serviço, que você se torne influenciador, professor e depois referência no que você faz. E isso traz resultados, né? Então a gente tem não só pesquisas acadêmicas que trazem essa questão, essa visão, mas também a validação do dia a dia dentro do trabalho corporativo e estratégia que a gente tem junto com nossos clientes, dentro das agências. A gente percebe isso e é por isso que falamos tanto na questão do relacionamento de conteúdo rico, ou de marketing de conteúdo, ou de marketing rico, né, conteúdo rico, enfim, para os nossos clientes, né, porque isso o mercado vem tratando como inbound, a ferramenta de inbound, que nada mais é do que o relacionamento com o cliente, justamente porque se tem hoje as métricas de retorno sobre a geração de conteúdo, de conhecimento, passar o conhecimento, contribuir com conhecimento para o mercado, traz diferença e traz riqueza para as organizações, além de valorizar as marcas, além de atrair o público para a construção de love marks. Então isso é muito importante você se atentar, você estruturar uma jornada de relacionamento com o cliente através de conteúdo rico, para você fazer mais vendas com mais facilidade e construir aí a sua pirâmide de autoridade junto com o seu mercado, que é influenciar o mercado e se tornar realmente ícone, relevante para aquele público que você dialoga e que você comunica. A questão de virtualização, né, dos meios, das empresas também é outra mudança significativa que justifica aí o seu investimento em estratégias assertivas, especialmente utilizando o marketing digital, né? Sobre tudo isso que a gente está falando de liderança, liderança e trabalho em equipe, trabalho em pessoas. Então, tanto na questão do capital intelectual, você precisa de bons líderes e boas pessoas, você precisa de pessoas com energia, você precisa de pessoas que estudem o seu negócio, que resolvam as dores do seu cliente. Na questão aqui, desse ponto é muito importante, a virtualização dos meios, dos trabalhos corporativos aí para alavancar renda, resultados, vendas, enfim, ela é estratégica e tem que fazer parte do mundo do seu marketing. Por quê? Porque hoje não é um caminho sem volta, não existe mais, tá tudo intercomunicado, né? A gente chama de multicross, a gente chama de multicanais. Hoje não tem como você não estar numa vitrine digital, porque se você acha que você não está, tem alguém falando da sua marca. Antigamente isso ficava apenas na esfera de relacionamento pessoal interhumanos, né? Então você ia comprar um produto, você degustava, você consumia, caía na boca do povo ou não, e esse processo poderia levar muito tempo. Hoje leva segundos, hoje leva pequenas horas, dependendo do impacto que a marca dá para o mercado, do ativo financeiro que ela coloca para promover sua marca. Você pode ter haters ou lovers de uma forma muito rápida, né? Então, antigamente, você tinha uma propaganda na TV e a pessoa ia lá no supermercado e lembrava da propaganda e consumia aquele produto, testava. Hoje em dia, ao mesmo tempo em que a propaganda está acontecendo nos veículos tradicionais midiáticos de massa, você tem um público interagindo no site daquela marca e comentando e trocando ideias e informações em tempo real com seus amigos, parceiros, familiares, através de WhatsApp, através de redes sociais. Isso quando não marca, você tem aí as propagandas com os QR Codes, onde podem ser feitas interações em nível real, no sentido de participar de promoções, campanhas, enfim. Então você pode estar sim, hoje em dia,
criando esses canais de experiência em tempo real com o cliente e interagindo com o cliente em tempo real. No momento que há uma interação e uma troca, existe um grande ganho e ao mesmo tempo um grande risco de os consumidores falarem bem ou mal da marca. Então, risco no sentido positivo ou negativo. Então, o que acontece aqui é que não tem como a gente se desviar da virtualização dos meios administrativos, estratégicos e de marketing de comunicação assertiva ou não, né? Ou não assertiva com o mercado. Então, essa atenção que você tem que dar tem que fazer parte de uma estratégia de sucesso onde a sua gestão positiva ela seja amplificada através dos canais usando justamente esses recursos. Então é fazer do limão uma limonada. Você sabendo que é um caminho sem volta, porque o marketing 5.0 ele é embasado na interação e na experiência com o público. Você sabendo disso, aproveitar isso ao seu favor o máximo possível, para que isso aconteça e para que você através dessa virtualização dos meios consiga adquirir aí bons fãs da sua marca, ser uma love mark. Você tem que ter estratégia e planejamento. Depois a gente fala de diferenciação, né? Diferenciação no mundo, diferenciação de conteúdo, diferenciação e inovação, né? Aqui também pode entrar a questão da sustentabilidade, que é uma pauta recorrente. ESG é uma pauta que, graças a Deus, está crescendo no mercado, as tendências de sustentabilidade e governança corporativa voltada a um olhar sustentável e humanizado para todas as equipes. Essa é uma tendência das marcas, das empresas nesse século XXI em comparação com séculos passados, né, com o século XX. As marcas hoje, elas ganham muita competitividade no mercado quando elas olham para esses ícones, para esses pilares de inovação, tecnologia, sustentabilidade, diferenciação. Mas falar em inovação, todo mundo fala. O que é, afinal de contas, inovação? Inovação é eu criar algo que não existe no mercado? Não. Inovação é você tirar eficiência mais através de metodologias, através de processos, através de produto, sim, qualidade de produto, através de redução de custos. Enfim, é você transformar, não necessariamente criar algo novo, mas que seja transformar algo que você já tem em algo melhor, né? Algo que o mundo já tem, algo que o mundo precisa de uma forma melhor, de uma forma que traga mais sustentabilidade, de uma forma que traga mais atendimentos, resolva mais problemas, de uma forma que atenda mais às dores e às necessidades do seu público. Então, inovar significa sair da caixa, né? Ampliar o mindset e criar múltiplas novas possibilidades para algo que o mercado realmente já tem, mas que precisa para melhor. Tudo que melhora em nível em nível humano, tudo que melhora a vida do seu consumidor, tudo que resolve as dores do seu consumidor hoje mais do que ontem é inovação. Então, a questão da comunicação, a questão do conhecimento também tem a ver com inovar, né? Então, eu sempre costumo dizer que a comunicação, ela transforma vidas porque impacta a sociedade, né? Essa é a minha missão. E como que eu faço isso? Eu posso fazer de várias formas. Eu posso inovar todos os dias. Eu posso fazer uma palestra, eu posso escrever um livro, usar artimanhas que hoje tradicionalmente todo mundo já usa, como eu posso inovar, né? Então, a gente, quando vem das escolas de comunicação, a gente vem, e aí todo mundo, todos os segmentos, vem aí com um checklist padrão, que a gente sabe que dá certo, mas dali pra frente, nós, enquanto líderes de mercado, a gente tem a obrigação de estar sempre inovando. Como que a gente inova, Aline? Eu preciso ter necessariamente habilidades criativas? Não. Existe uma escola de inovação? Talvez. Mas o que você precisa para inovar? É uma vontade ardente de fazer diferente para o seu público. É você ter uma vontade ardente de atender mais, cada vez mais, satisfazer o seu público, atender as dores do seu público. Então por isso que a semana passada também falei muito de pesquisa. Continuamente, bons líderes se preocupam com pesquisas. As pesquisas trazem insights maravilhosos para a inovação. Então você vai lá e conversa com o seu público interno e externo, conversa com seus stakeholders, olha para o seu concorrente, faz benchmarking, faz aí um olhar, aplica um olhar de importância
do que o seu mercado realmente necessita e de como que você está inserido nesse mercado, eu te garanto que você vai ter uma lista infinita, quase que infinita aí, de múltiplas possibilidades de melhoria no seu produto, na sua qualidade, nos seus processos, né? E aí, onde você reduz custo e aumenta a qualidade para o seu cliente de uma forma diferente do que você faz hoje, você já está inovando, né? E o que traz muito forte essas possibilidades de inovação justamente são os recursos tecnológicos, porque se hoje, todos os dias, nós temos recursos tecnológicos novos no mercado, então a questão da inovação, ela tá aí para todos os dias ser aperfeiçoada. Não existe como você dizer assim, não consigo mais inovar, não existe essa possibilidade. Porque todos os dias há necessidades novas de mercado, há tecnologias novas de mercado, todos os dias há um mundo melhor para se explorar, em termos de sustentabilidade, em termos de relacionamento com o ser humano, em termos de qualidade de vida para com a sua equipe, para seus colaboradores e para o mercado. Então fique atento nisso, porque bons líderes, boas marcas, boa gestão passam por esse pilar hoje indispensável, que é inovação, tecnologia, sustentabilidade. Então, por partes aqui, para a gente poder utilizar o máximo possível em múltiplos canais este conteúdo maravilhoso. Então, se tratando de estratégias modernas que trazem resultados para as marcas, e quando eu falo resultados, é posicionamento, valorização de marca, sim, vendas, mas muito mais a criação, a estruturação de love marks. Marcas que realmente as pessoas se apaixonam, né? Sempre tem a ver com qualidade de atendimento e relacionamento com o cliente e com pessoas, sempre. No entanto, algumas diretrizes, alguns pilares hoje são indispensáveis para o que é a administração moderna. E aí nós falamos da questão do capital intelectual, nós falamos também já da questão de inovar, da inovação, da tecnologia, da sustentabilidade, desse olhar que é o diferente, que é o ser diferente diante de uma tendência, diante do cenário mercadológico, mas a gente também tem a questão do tempo, né? As marcas que entendem definitivamente que tempo vale mais do que dinheiro, elas, além de performarem muito mais do que a concorrência, elas realmente têm muito mais faturamento, elas têm muito mais resultados. Então, não é à toa que as marcas hoje investem muito em qualificação dos seus profissionais. Gestão de tempo, objetividade, regras, processos, metodologias, que por vezes pode parecer banal e burocrático, mas não é, nem para micro, pequenas empresas, nem para um líder, nem para médias, nem para grandes, nada. Nenhum tipo de empresa, de negócio se sustenta a longo prazo se não tem dentro de sua estratégia processos, metodologias, enfim, organização. Onde há regras, existe limite sobre o que é certo, o que é errado, sobre cultura organizacional. A missão, visão, valores só acontecem de forma clara e faz aí, portanto, a conexão com o mercado quando existe um decreto a respeito disso, uma cultura de treinamento para suas equipes que se apropriam desses decretos corporativos, que é a cultura, que é a governança corporativa, e aplicam de fato na prática. Agora, para aplicar, tem que ter treinamento, tem que ter qualificação, tem que ter conversa, tem que ter alinhamento, tem que ter processo. Não tem como, dentro da sua casa, você ter uma saúde de humanização, uma saúde nos relacionamentos aí da sua família, se você não tem regras, se você não tem todo o time que envolve, todos os integrantes, seus membros colaborando entre si, sendo fraternos entre si, respeitando a hierarquia, respeitando as regras da casa. Então, quando eu vou para uma casa, quando eu vou visitar alguém, eu vou entrar lá e vou buscar entender quais são as regras daquela casa para que eu possa ser, no mínimo, palatável. E numa empresa, numa organização não é diferente. Quando eu entro numa organização, eu preciso entender quais são as regras para ver se faz sentido para mim estar lá ou não. E as marcas, elas têm que então, a partir de um posicionamento claro, definir quais são as regras, as suas regras, qual é a sua cultura organizacional, porque assim elas têm posicionamento. Quem compactua, o cliente que compactua com esse posicionamento, ele consegue então ser mais apaixonado pela marca. Isso tem a ver com gestão estratégica,
isso tem a ver com tempo, né? É eu não desperdiçar o tempo da cultura organizacional, é eu aproveitar cada ponto de encontro que eu tenho com o meu cliente, cada post que eu fizer tem que ter um sentido, eu não posso desperdiçar nem meu tempo nem do meu cliente. Cada atendimento que eu falo com ele, eu tenho que demonstrar qual é a minha cultura organizacional em pouco tempo. Eu tenho que atender direto a dor dele. Eu tenho que estar com toda a minha equipe treinada para otimizar o tempo, tanto dos processos que tornam o meu produto e meu serviço de qualidade para o meu cliente, quanto para as necessidades, para saber como eu atendo as necessidades do meu cliente através daquilo que eu entrego. Então, essa questão da eficiência e da eficácia, que são coisas diferentes, elas têm que sim ser muito bem olhadas dentro de uma organização. Hoje, as empresas modernas não admitem mais, aquelas que querem crescer, que olham para isso de uma forma muito profissional, não admitem mais aquelas reuniões sobre reuniões. Reuniões de 2 horas, é objetividade, é alinhamento, é comprometimento. Isso tem a ver com comprometimento, tem a ver com respeito com o ser humano. E aqui a gente volta para a questão do ser humano, do olhar para o intelectual, do olhar para o ser humano, do olhar para a inovação, do olhar por eu quero fazer, eu quero vestir a camiseta, o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer, como é que eu participo, vou lá e faço. Isso é liderança, como é que eu resolvo, como é que eu ajudo. Tem que ser muito a proatividade, ela tem que existir dentro desse cenário. E quando existe a eficácia a eficácia e a eficiência. A eficácia a eficácia que é a atividade e a eficiência é o resultado dessa atividade que realmente traz lucro para as empresas e traz resultado, sobretudo, para o seu cliente que, por fim, se conecta, se apaixona pela sua marca quando você está nesse pool de organização que as empresas modernas requerem. E por fim, a gente não pode deixar de falar, de ressaltar tudo que a gente sempre fala sobre missão, visão, valores, né? Então, quando os valores das empresas estão mudando, as empresas que ainda não mudaram seus valores, elas ficam para trás. O que é mudar o valor? Mudar o valor é você entender que realmente você tem que ter equipes que têm habilidade para fazer, você tem que investir em pessoas que têm habilidade para desenvolver aquilo que você promete para o mercado, que são apaixonadas por fazer aquilo que você promete para o mercado e que realmente a sua empresa, o seu negócio está comprometido em contribuir socialmente com o mercado de alguma forma. Então, para você ter sucesso no seu marketing, você tem que ter líderes e você tem que ter equipes que estão alinhados com a sua missão, visão, valores, propósito corporativo. Muitas marcas não têm esse posicionamento que é básico e ainda algumas quando a gente sempre fala, a gente sempre brinca, penduram na parede, missão, visão, valores, outras nem isso, outras ainda brincam, mas para quê? Para ficar pendurado? Não! Para treinar equipes, para se comunicar com o mercado. Você, todos os posts, todos os pontos, todo site, todo ponto de venda, todos os pontos de relacionamento com o seu cliente, você tem que mostrar quem você é através da sua cultura organizacional, através do seu posicionamento de marca. Então percebe que os valores corporativos, eles estão se moldando, eles estão se transformando ao longo da jornada aí, ao longo do processo, ao longo do tempo, né? Das administrações, dos estágios de administração aí que a gente vem vendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, das últimas décadas para cá. Então, as empresas, elas estão competindo com pequenos players que estão recém começando o seu negócio, sem capital e recurso nenhum. Por quê? Porque alguns pequenos que já têm isso enraizado, meu valor, minha missão é essa, é isso que eu vou contribuir com o meu conhecimento, né? Eu vou contribuir com o mercado assim, assim, assado. Consegue competir tanto quanto uma empresa muito grande que estão lá atrás e que não tem essas coisas tão alinhadas e afinadas. E que, portanto, não consegue desenvolver um bom marketing. Porque se você não tem cultura organizacional, se você não tem essa transparência no seu valor corporativo, você não consegue fazer um bom marketing. Você pode até fazer uma vitrine bonita, mas não sustenta. Não sustenta e você não consegue conectar público aí para a construção da sua Love Marks. E é isso aí que eu tenho para te dizer. Essa semana nós vamos ficar focados aí em questões voltadas às Love Marks. Temos uma aula especial nesta terça-feira. Se você não pode participar às 19 horas, você pode ainda me chamar em inbox em algum canal. Tem vários canais aí para você conversar conosco.
Se não, tem formulário também, se você não pode participar dessa, tem outras datas de start, iniciação aí, a estruturação das Love Marks, aprenda a fazer, a entrar nesse jogo, a competir nesse mercado, nessa guerra estratégica, que é realmente o business corporativo através da sua marca sendo transparecida aí para o mercado. O óbvio tem que ser dito e ele tem que ser praticado através de ferramentas, ações e metodologias que a gente tem para você. Então não deixa de ir na mesa todo o dinheiro, todo o ativo que você tem aí para poder conquistar mercado, simplesmente por não olhar por esses pontos que são básicos, certo? Até mais, me acompanhe, mande suas dicas, suas sugestões e a gente segue em contato e conversando.